Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, e no versículo de número 27, e também 28, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou, e deixando tudo, o seguiu. Oremos a Deus, soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai. Aqui está a Tua palavra, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos dá esta honra, este privilégio, para poder ministrar, para poder, meu Deus, transmitir para este povo, para esta igreja. Deus, fale comigo, Senhor, mesmo sendo aquele que hoje irá ministrar a Tua palavra, mas eu quero sentir o Senhor falar comigo também, para que da mesma forma que o Senhor falar comigo, venha também estender, meu Pai, o Seu falar para com esta igreja. Fale conosco, Senhor, fale conosco de uma forma em especial, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assente-se, irmãos, desocupando as mãos e louvando a Jesus, bem feliz e bem alegre, porque o Senhor é merecedor. Irmãos, a palavra de Deus para nós, aqui nesta noite, é uma palavra que eu posso dizer e afirmar com toda certeza, conhecida de muitos. E esta palavra em particular, ela fala sempre comigo todas as vezes que eu leio. Por que fala comigo todas as vezes que eu leio? Porque se nós observássemos na nossa vida, de um modo geral, dificilmente passamos por um momento que nós não nos sentimos talvez sós ou abandonados. Quantos de nós aqui que estamos nesta noite, que em algum momento da nossa vida nós nos sentimos excluídos, nos sentimos abandonados? Todos nós. E isso muito pelo que a gente tem vivido hoje, que é incrível, irmãos, a falta de amor que nós temos observado na humanidade. Isso é muito para trazer talvez um cumprimento das Sagradas Escrituras. Por que trazer um cumprimento? Porque a palavra de Deus, ela nos revela que iria ser que nos últimos dias, pela multiplicação do pecado, o amor de muitos esfriaria. Isso é um retrato realmente real que a gente tem vivenciado. Ou seja, aquele amor, aquela intimidade que as pessoas tinham uma para com as outras, nós temos percebido que tem sido cada vez mais escasso. Há quem diga que para conseguir reunir todos os familiares ou amigos, somente em um velório. E a gente tem notado isso mesmo, irmãos. Isso tem se tornado cada vez mais realidade. Só que agora a grande questão em si, o foco da palavra de Deus para nós aqui nesta noite, é muito simples e também objetivo. Porque de certas pessoas há quem espera ser abandonado. Mas e agora quando a gente se sente abandonado pelos nossos? Quando a gente se sente abandonado por aqueles que de alguma forma dizem talvez carregar em si as marcas de Cristo, as marcas de Jesus. Essa simples reflexão a gente encontra dentro da palavra de Deus. Porque nós entendemos que antes da época de Jesus aparecer no cenário, acontecia algo que era muito comum e muito frequente. Que algo? Aqueles que diziam ter amor pela fé,
eram os que mais rejeitavam as pessoas. E a rejeição dói, irmãos. Dói. Por mais que a pessoa ela não expresse, é algo que ela tem como sentimento sozinho. Ela muitas vezes aparenta estar sorrindo. E talvez para não ficar chato, ela sorri para de alguma maneira não mostrar a dor que ela está sentindo. Ou seja, é um terror que somente a pessoa que sente sabe que está acontecendo. A dor da rejeição. E agora imagine você sendo rejeitado por aqueles que diziam amar a palavra de Deus. Porque entenda, irmãos, os judeus da época e até mesmo hoje, no sentido de conhecimento bíblico, eles estão muito mais avançados que nós mesmos. Primeiro, que há quem diga que os judeus, quando os filhos começam a crescer, eles já têm como objetivo fazer o quê? Ensinar para eles o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Eles já sabem de decor. E quando eles vão para o segundo livro do Antigo Testamento, o livro do Êxodo, eles vão perceber que no Êxodo Deus ele deixou alguns mandamentos para que nós venhamos cumprir. Quais são os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. São mandamentos importantes e primordiais para aqueles que servem a Deus. Só que esse amor, irmãos, infelizmente, não é demonstrado. E eu disse isso aqui ontem, que se nós dizemos amar a Deus, mas não conseguimos amar o nosso próximo que nós estamos vendo, nós não entendemos de forma alguma o sentido do que é Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Então quando Jesus ele chega no cenário, ele encontra os fariseus. E os fariseus diziam ter o Pentateuco. Só que o que acontece é que os mesmos fariseus que diziam amar o próximo, que diziam guardar as leis do Senhor, eram aqueles que rejeitavam o quê? Os leprosos. Era aquele que rejeitava quem? As prostitutas. Era aqueles que rejeitava quem? Rejeitava os paralíticos. Era aqueles que de alguma forma rejeitavam quem também? Rejeitava quem era cego, quem era mudo. Ou seja, se a pessoa tivesse uma deficiência, ela era rejeitada. Mas eu glorifico muito a Deus, irmãos, por um motivo e por uma razão. Porque Deus foi tão compassivo para com a humanidade, que Ele resolveu quebrar este protocolo. Ele resolveu quebrar todos esses dogmas que eram carregados pelos fariseus. E o que Deus ele decide fazer? Ele decide, através do amor que Ele demonstrou para com a humanidade, enviar o seu único Filho, para revelar para nós um chamado para mudar de vida. Você já recebeu esse chamado para mudar de vida, minha irmã? Você já recebeu esse chamado para mudar de vida, meu irmão? Que chamado que é este? O chamado para a graça maravilhosa de Deus. E todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles vivem uma vida totalmente contrária da vida que vivia no passado. Ele pode até mesmo chorar, mas ele compreende que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Ele pode passar algum momento aflição, mas ele lembra que Jesus ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós tereis aflição. Ou seja, Jesus sempre mostrou, quando esteve no seu ministério, que o chamado que quando nós recebêssemos da sua parte, nós não viveríamos uma vida qualquer. Mas o versículo em questão que nós vimos aqui, irmãos, esses versos eles falam de um convite em especial que Jesus fez a um homem chamado Levi. E quando a gente percebe, Levi ele era um judeu que trabalhava para o povo romano. E diante da história, para
quando se tinha uma pessoa que trabalhava para os romanos, eles eram publicanos, e publicanos eram coletores de impostos. E a profissão de coletor de impostos nos tempos bíblicos era uma das profissões que se tinham com maior hostilidade. Era uma das profissões que as pessoas eram mais rejeitadas. E agora imagina um judeu trabalhando para Roma. Era como se ele estivesse traindo a própria nação. Era como se ele estivesse traindo a sua própria pátria. Ou seja, era um trabalho que havia uma hostilidade muito grande em meio aos judeus. O publicano era um judeu que cobrava imposto dos judeus para os romanos, e isso não era aceitável. E agora imagina todos os dias Levi, irmãos, levantando pela manhã, passando diante das pessoas e não recebendo nenhum bom dia. Imagina Levi nas tardes, em um determinado local, e ninguém dando a ele boa tarde. Imagine Levi diante da noite, em um determinado local, talvez voltando para o seu aposento, voltando para a sua casa, e ninguém dar boa noite para ele. Imagina que situação, irmãos. A rejeição. Imagine ele em um determinado local, e as pessoas olhando para ele, talvez com um olhar torto, ou nem sequer, talvez olhando para ele, mas quando passava perto dele, virava o seu rosto, talvez olhava para cima, até mesmo para a direita, para a esquerda, mas não olhava nem sequer para o semblante dele. Rejeição, irmãos. Uma rejeição total. Tem que se colocar você no lugar, sendo rejeitado. Ninguém chegando perto de você, ou quando chega perto de você, de alguma forma, tenta talvez fazer de tudo para não ver que é você que está ali. Só aquele que viveu essa situação, irmãos, sabe do que este homem realmente ele viveu. Só que eu acho muito interessante, que por mais que ele era odiado pela sua própria nação, Levi, ele teve a sua vida mudada a partir do momento em que Jesus lhe faz um convite. Ou seja, que convite, irmãos, que Jesus ele faz? Um convite para mudar de vida. E esse convite Jesus ele faz todos os dias para mim e para você. E é muito interessante que diante do fato que Jesus encontra com este homem, ele revela para nós, irmãos, algumas verdades. E a primeira verdade que a gente pode ver diante do chamado de Levi é que Jesus, a gente precisa entender, ele vê em mim, ele vê em você o que ninguém vê. Jesus, ele vê em você, ele vê também em mim o que ninguém vê. E é muito tremendo que Jesus, ele saiu e ele fez o que? Ele viu um publicano. É o que a palavra de Deus nos revela. E é muito interessante que quando Jesus, ele viu aquele publicano, ele conseguiu enxergar na vida dele aquilo que ninguém conseguiria enxergar. Às vezes as pessoas, ela olha para mim, ela olha para você, e até mesmo usa a seguinte expressão: é só mais um, não vai ser nada, não vai conseguir crescer na vida, vai ser mais um perdido, vai ser mais uma perdida. As pessoas têm um diagnóstico, irmãos, muito rápido das pessoas. Elas não conseguem enxergar dentro da pessoa o devido valor, porque entenda, cada um de nós que estamos aqui temos um valor determinado para as pessoas, mas um valor muito maior para Deus. Se você soubesse, minha irmã, se você soubesse, meu irmão, o valor que você tem para Deus, muitas vezes você não teria essas brigas constantes na sua própria mente. Muitas vezes você não teria talvez o seu coração se voltando a tantas coisas, por tentar talvez muitas vezes agradar as pessoas. E é muito importante dentro deste texto que aquele homem, irmãos, quando a gente vê, mas como que Jesus consegue olhar nele o que ninguém viu, sendo este homem
desonesto, sendo este homem de má fama, e também uma minoria no meio da multidão. Como que Jesus consegue olhar para uma pessoa assim? Com certeza, quando a gente olha para este texto, haveria ali no meio daquela multidão pessoas muito mais qualificadas, ou melhor, muito mais qualificadas. Só que é interessante, irmãos, que quando nós analisamos esses versos no qual Lucas ele escreve, também Mateus escreve, Marcos também escreve, tem coisas importantes para ser analisado. Porque Lucas ele utiliza de um verbo no grego para essa palavra viu. E quando você vai entender esta palavra, você vai enxergar que existe um significado de olhar, de observar, de ver atentamente, contemplar com admiração. Ou seja, o que nos chama muito a atenção neste texto é os dois significados para esta palavra. O primeiro é ver atentamente, contemplar com admiração. Mas agora eu pergunto, como ver atentamente, contemplar com admiração uma pessoa desonesta, uma pessoa de má fama, uma pessoa que não tinha nenhum valor? Como alguém conseguiria ver uma pessoa assim, olhar para ela, ver ela atentamente, ver e compreender que ela era alguém de má fama? Como que alguém consegue ver assim, irmãos? E aí que eu torno a dizer, Jesus ele vê em mim, vê em você o que ninguém consegue ver. Ele vê em nós, irmãos, o que ninguém consegue ver. Jesus consegue olhar para mim, para a sua vida, talvez este pedacinho de terra, e ver que podemos ser alguém muito importante, de grande utilidade também na sua presença. E Jesus continua vendo atentamente, contemplando com admiração. Mas como Levi poderia ter chamado a atenção de Jesus, irmãos? Porque Jesus olharia para ele com tanta atenção? Só que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que não somente Levi, ele teve essa atenção de Deus, mas muitos outros personagens, muitos outros homens tiveram a atenção voltada para Deus. Jesus vê em você o que ninguém consegue ver, a possibilidade de restauração da minha, da sua vida, e além de tudo isso, transformar eu e você em uma pessoa frutífera na sua presença. Torna a dizer para você, minha irmã, você é importante para Deus. Torna a dizer para você, meu irmão, você é muito importante para Deus. Você é muito importante. Talvez as pessoas elas não dão a devida atenção e o devido valor que você acha que merece. Mas eu digo que Deus, para Deus você tem um valor incalculável. Para Deus você tem um valor que não se calcula. Para Deus você é como a menina dos seus olhos. Ele tem um amor, Ele tem um afeto para com você. Deus Ele te ama. E não somente te ama, como também Ele quer te salvar. Então Jesus Ele enxerga em nós, irmãos, o que ninguém consegue enxergar. Só que diante do chamado de vida, nós precisamos entender algo, é necessário a gente aceitar este chamado. Porque Jesus ele disse para aquele homem, siga-me. Jesus viu em Levi e logo em seguida o chamou. E foi um chamado muito curto, siga-me. Porque entenda, irmãos, a mensagem do Senhor é muito simples. É muito simples. Jesus ele não precisa talvez querer mexer no emocionalismo, como muitos que a gente tem visto aí por aí, infelizmente, motivadores, sentimentalistas, que usam talvez da própria palavra de Deus para trazer um sentimento, talvez a massagear o ego de uma determinada pessoa. Jesus não precisa disso, irmãos. A palavra de Jesus é simples, siga-me. Não precisa de enfeite, não. Jesus ele diz, tão somente se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É simples. A mensagem do evangelho é muito simples, irmãos. Ou seja, segue-me. Só que novamente Lucas ele atribui uma palavra no grego para este segue-me. E o sentido para essa palavra agora que Jesus está lançando para ele é: agora vamos pelo mesmo caminho? Ou vamos andar juntos? Olha, irmãos, alguém que não tinha ninguém andando com ele,
Agora tem a oportunidade de caminhar com alguém que não era qualquer. Porque entenda este caminho que Jesus está dizendo. Ele próprio certa vez se referiu ser o único caminho, a única verdade e também a única vida. Ele é o único. Ou seja, o que Jesus está tentando passar para Levi é: vamos andar comigo, vamos pelo mesmo caminho. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus, ele não quer que eu e você andamos só. Por isso que ele disse certa vez: eu estarei convosco até as consumações do século. Olha que coisa tremenda. Se você observasse talvez na sua espiritualidade, buscasse contemplar, todas as manhãs que você levanta, Jesus, ele quer caminhar contigo. Ele quer andar com você. Ele quer viver com você. Ele quer ter uma intimidade de um amigo verdadeiro, de um amigo real, de um amigo sincero. Porque entenda, irmão, Jesus é diferente das pessoas. As pessoas, talvez você vai, conta um projeto, conta um sonho para ela até aplaude você, mas depois que você vira as costas, ela começa a lançar toda a palavra de maldição. Jesus é o contrário, irmãos. Jesus é alguém que a gente pode confiar a Ele os nossos segredos. Jesus é alguém que a gente pode contar para Ele os nossos planos. Jesus é alguém que a gente pode contar para Ele os nossos sonhos. E é alguém que diante aos nossos planos, diante aos nossos sonhos, que vai também caminhar juntamente conosco. Jesus, irmãos, Ele é maravilhoso, é conselheiro, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, é o caminho, é a verdade e também é a vida. Só que Levi, quando ele recebe essa palavra de Jesus, segue-me, ele teve que fazer o quê? Ele teve que renunciar totalmente à sua vida, porque talvez, irmãos, ele tinha uma fama de andar pelo seu próprio caminho, mas agora no caminho de Jesus ele teria que andar com Jesus. A fé, irmãos, ela nos conduz à renúncia do mundanismo e nos reveste de algo novo. Ou seja, a própria fé, ela nos faz renunciar o mundanismo e nos revestir de algo novo. E é isso que Jesus ele estava tentando passar para Levi. Levi, você vai seguir a mim, mas não vai poder ser mais desonesto. Você vai seguir a mim e não vai poder mais mentir. Você vai seguir a mim e não vai poder viver a sua própria vida. Por que não vai poder viver a sua própria vida? 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, irmãos, evangelho é mudança total. Evangelho é uma nova vida. Evangelho é se vestir de algo novo. Evangelho é caminhar na transformação. Evangelho é viver na transformação. Evangelho é transformar a nossa mente diante da palavra, diante do Senhor. Isso que é evangelho, irmãos. Evangelho é isso. Você não vai poder viver mais a sua própria vida, não vai poder caminhar mais do seu próprio jeito, fazer segundo a vontade também, o querer do Senhor. E agora tenta imaginar, muito melhor, irmãos. Eu acho que uma das melhores coisas que o ser humano ele pode viver na sua vida é aprender com Jesus. Hoje nós aprendemos com pregadores, aprendemos com aqueles que ministram a palavra de Deus, mas agora imagina o privilégio de uma pessoa que teve a oportunidade de aprender com Jesus. Irmãos, às vezes a minha mente ela vai tão longe que eu começo a imaginar. Imagina se eu tivesse a oportunidade, ou você tivesse a oportunidade de se assentar e ouvir as instruções de Jesus. Não seria algo maravilhoso? Agora Levi estava tendo esta grande oportunidade, e diante desta oportunidade, irmãos, a gente entende também, diante dessa história real e verdadeira, que Levi ele tomou uma decisão imediata. Porque a palavra de Deus ela nos revela que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Jesus fez um convite, Levi aceitou. Ele não resiste, muito menos adia a sua decisão. E eu pergunto para você, quantas vezes que Jesus ele tem feito o convite para você? Quantas vezes que Jesus ele tem olhado para a sua vida assim e tem falado: eu tenho algo contigo. Eu olhei para você, eu te contemplei com admiração, eu vi você atentamente. Eu quero ter algo mais profundo com você. Tu aceita seguir comigo, ir pelo mesmo caminho comigo? O que você tem falado?
Jesus, ele não somente quer ser alguém para resolver os seus problemas nos momentos que você tem problema, mas Jesus quer caminhar com você tanto nos momentos bons, quanto também nos momentos que você está tendo problema. E a melhor coisa que o homem ele pode viver, irmãos, é viver e ter Jesus na sua vida. Ou seja, Levi, quando ele recebe este chamado de Deus, ele toma a decisão imediata. E eu pergunto, e você? O que você vai fazer com esse chamado para mudar de vida? O que você vai fazer? De onde você precisa se levantar, meu irmão? O que você precisa deixar para trás para seguir a Jesus? O que é necessário? A grande questão é muito maior. Você está disposto a seguir a Jesus? O chamado de vida está sendo lançado todos os dias. E Jesus, ele não somente quer demonstrar o amor para contigo, mas ele quer mostrar o amor e também a salvação para com a sua vida. Depende tão somente de mim, tão somente de você. Ou seja, Levi, ele entregou-se totalmente a Jesus. De publicano transformou-se em discípulos. E que mudança incrível. Que mudança incrível, meu irmão. Todos nós podemos experimentar grandes mudanças, mas é necessário, como eu sempre digo, entregarmos a Jesus sem reserva. Talvez a gente se entregue a Jesus até certo ponto, mas Ele não quer que nós nos entregamos até certo ponto. Ele quer viver uma intimidade muito maior para contigo. Ele quer viver algo maior para com você. E essa palavra não serve somente para aqueles que ainda não aceitaram o convite, mas serve até mesmo para nós, irmãos. Quantas vezes que na nossa rotina nós não estamos caminhando no mesmo caminho que Jesus? Quantas vezes que mesmo dentro da igreja Jesus está olhando para nós atentamente e está vendo em nós o que ninguém vê, e nós estamos meio que sendo talvez insensíveis à voz de Jesus. Mas Ele quer mudar essa noite, irmãos. Ele quer mostrar para você que diante a vida, quando ela se torna difícil, quando você não se sente mais ninguém, quando esta angústia ela aperta o seu peito, Ele quer mostrar para você que Ele é o seu Salvador, que Ele quer caminhar contigo assim como caminhou com Levi. E Levi, nós entendemos que ele se transformou em Mateus e foi um grande discípulo. E Jesus, Ele quer também que você seja um grande discípulo, um grande seguidor, uma grande testemunha dEle aqui na terra. Mas depende tão somente de nós, irmãos. Entendo então, no chamado para mudar de vida, é necessário entendermos que Jesus vê em você o que ninguém vê. É necessário a gente aceitar o convite para seguir a Jesus. E precisamos tomar imediatamente uma decisão. Fazendo assim, você viverá realmente a vida que Jesus, Ele quer que você viva. Exalte a Jesus com palmas, irmãos. Se coloque de pé nesta oportunidade. Se coloque de pé. Se nós soubéssemos o que Jesus Ele tem para nós, irmãos, nós iríamos enxergar que não é coisa pequena. Mas, irmão Mateus, eu estou passando por problemas, estou diante de adversidade. Qual é o antídoto para o meu sofrimento? Jesus. Irmão Mateus, eu estou passando por um problema de saúde. Qual é o antídoto para essa situação? É Jesus. Irmão Mateus, eu estou angustiado, eu estou aflito. Qual é a situação? O que eu preciso fazer para melhorar? É Jesus. A minha família está meio lá, meio cá. Qual é a solução? Jesus é a solução. Jesus é a solução, minha irmã. Jesus é a solução. Feche os seus olhos. Imagine o tanto que Jesus Ele tem para você. Se eu perguntasse para você, como que está a sua vida? Você diria para mim, a minha vida está difícil. Eu não consigo ter paz, eu aparento ter paz, mas é uma paz somente externa. Mas o que adianta ter uma paz externa, minha irmã? Do que adianta ter uma paz externa, meu irmão, mas não sentir aquela paz interna? Do que adianta? Do que adianta viver uma vida de fantasia?
Do que adianta talvez se comportar como um super-herói, mas na realidade as coisas não estão bem. Jesus, Ele quer mudar esse cenário hoje. Ele quer caminhar junto com você. Ele quer andar pelo mesmo caminho que você. Feche os seus olhos. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Senhor Deus, eterno, poderoso Pai que estás nos céus, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez nesta noite, e a palavra que o Senhor nos deu, um chamado para mudar de vida. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos nesta noite, Senhor, nós precisamos realmente atender a este chamado, porque o Senhor não quer que a gente viva uma vida superficial e rasa. O Senhor não quer que trilhamos pelos caminhos, mas o Senhor é que nós quer que estejamos no caminho. E nós sabemos que tudo aquilo que denominam ser os caminhos são somente atalhos, porque na realidade o único caminho é o Senhor, ó Pai. A única verdade é o Senhor e a única vida também é o Senhor. Então trabalha em nossos corações, ó Deus. Trabalha no coração desta mulher, no coração deste homem, no coração deste teu filho, desta tua filha, que talvez entra aqui nesta noite, ó Pai, entra aqui nesta noite, com a sua vida voltada a tantas e tantas coisas, mas poder entender, meu Pai, pode entender que somente o Senhor é o caminho, somente o Senhor é a verdade, e que somente o Senhor é a vida. Então confirma, Senhor, a tua obra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Louve ao Senhor com palmas, irmãos, bem feliz e bem alegre para Jesus. Eu quero orar aqui por 4 pessoas que me revela o Espírito Santo, que a solução